Queria falar um pouquinho sobre fé. É muito comum a gente, ministrar na igreja e procurar falar coisas que nos animem para que a gente possa continuar, para que a gente possa avançar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a consequência da nossa fé. Você sabe que a nossa fé tem uma consequência? Né? Qual é a consequência? Até onde vai a nossa fé? O que ela atinge? Como que ela pode afetar a sua vida? Você que está começando a caminhar com Cristo, né? Nós não fomos resgatados apenas para nos livrarmos da morte, mas o Senhor nos chamou para um propósito eterno, amém? E lá em Hebreus, no capítulo 11, e eu vou praticamente, a gente vai ficar praticamente aqui em Hebreus, lá no capítulo 11, irmãos, é o capítulo que vai falar de fé, amém? Ou mais conhecido como, de quem? Como é que é o nome dessa galera que a gente chama? Os heróis da fé. Não é fácil ser herói não, né, irmão? Ser herói não é fácil. E você tem a impressão de que a gente, quando se posiciona em Cristo e passa a ser referência, e a gente começa a dizer assim, olha, eu vou ser imitador de Cristo. Ou quando a gente chega para alguém e fala assim, olha para mim, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como isso é difícil e atrai muita atenção sobre a gente? Como que pessoas fazem coisas erradas a vida inteira e tudo bem, mas quando alguém que se posiciona, caminhar reto na justiça, quando ele erra, parece que o mundo desmorona sobre sua cabeça. E eu ouvi uma frase essa semana que realmente ela é real, que fala sobre heróis no sentido de heróis, sabe? O mundo Marvel, o mundo, né? Um herói, alguém que foi chamado aí para tem um chamado para salvar o mundo. Irmão, engraçado que geralmente quem faz o herói são os vilões, né? Porque um herói sem vilão não tem graça. Mas olha a frase: os heróis têm que vencer todas as vezes, mas o vilão, uma só. Os heróis, você já assistiu aqueles desenhos que sempre é a mesma? Então, os heróis, a gente espera que todo final de episódio, eles vençam. Então, existe uma cobrança, uma expectativa e uma esperança que o herói vença todas as vezes. Mas o vilão precisa de apenas uma vitória. Porque o herói está o tempo todo lutando. Talvez você nem esteja imaginando um herói da ficção, mas talvez você se enxergue nessa. O quanto você se esforça no trabalho, o quanto você se esforça para dar o melhor para a tua casa, para a tua família, o quanto você se esforça para ser a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, o melhor profissional, o quanto você, todos os dias você acorda determinado a fazer o seu melhor. Isso é diário. Mas quando você dá um deslize, parece que tudo desmorona. Quantos anos de investimento no relacionamento, de renúncia, de tá bom, deixa quieto, não vai melhorar, vai acontecer, e você sempre suportando, mas uma vez que você cede, uma vez que você erra, né? Aí parece que está tudo acabado. Então é uma pressão muito grande. E em relação à fé não é diferente. A gente procura fazer o melhor para o Senhor, servir, fugir da aparência do mal, não sentar na roda dos escarnecedores. A gente tenta, e vai, é difícil, mas parece que uma vez que você cai, uma vez que você tem um deslize, parece que vem acusação, vem um monte de coisa, parece que a tua vida acaba ali. E como é difícil se levantar depois disso, né? Mas nós não vivemos por vista, como diz a palavra, nós vivemos por fé, amém? Então o que tem que nos manter de pé é a nossa fé. E a fé, ela, ao mesmo tempo que ela traz grandes vitórias, ela também traz grandes problemas. Então, servir, irmão, a Deus vai nos proporcionar experiências incríveis de testemunhos, mas também vai nos proporcionar desafios gigantescos. E a base da nossa fé, ela é fundamentada em duas coisas: promessa e poder de Deus. Sem essas duas coisas, você não vai exercer algo chamado fé.
Por exemplo, quando Deus te promete alguma coisa, isso acende uma chama no teu coração? Sim ou não? E Deus fala assim: filha, filho, né? Eu vou abençoar a sua casa, eu vou fazer isso, eu vou te usar, eu vou fazer aquele outro. Então isso te enche de alegria e você então começa a se animar, porque Deus, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então quando Abraão recebe uma promessa: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei, toda essa movimentação ele fez baseada em uma promessa. Então, duas coisas que vai nos mover em fé. A primeira é promessa. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Então fica firme, creia, porque Deus é fiel para cumprir. Essa promessa está relacionada à tua casa? Sim. Então se apega nela, que é o suficiente, é tudo que você precisa para ir até o fim. Essa promessa que Deus colocou na tua vida é sobre a tua vida profissional, sobre a sua vida sentimental, sobre o ministério? Não importa. Se apegue naquilo que Deus te disse e caminhe com toda a tua força, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, se você não tem uma promessa, você não consegue exercer a tua fé. Você pode fazer baseado no seu cronograma, no seu planejamento, naquilo que você acha que você pode. Por exemplo, quando você compra um carro, uma casa financiado, você não compra pela fé. Você faz um planejamento para saber se você tem condições de pagar, sim ou não? Porque você fez um planejamento. Então você vai fazer porque você sabe que você tem condições de pagar. Até deixa eu falar uma coisa para você. Se você é crente, filho de Deus, e compra alguma coisa, faz um compromisso com alguém, sabendo que você não tem condições de arcar com isso, irmão, isso chama pecado. Tá bom? Então você não chega lá na concessionária e fala assim: eu quero aquele carro ali. Qual é a forma de pagamento? Fé. A fé não vai funcionar. Ah, mas Deus disse que ia me dar um carro. Então, primeiro que você precisa do emprego, né? Então você precisa ter uma forma de você pagar isso, né? Então os sinais virão. Segunda coisa, a primeira coisa é promessa. A segunda coisa que vai validar minha fé é o poder de Deus, amém? Baseado no poder de Deus. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, que ela sangrava por quantos anos? 12 anos ela sangrava, fluxo de sangue. Jesus prometeu que ia curá-la? Eu não sei se na vida dela, a Bíblia não diz, tinha alguma promessa de cura sobre ela, mas a Bíblia não relata. O relato bíblico que a gente tem é que ela ouviu que Jesus passava por ali, ela sabia que ele era poderoso, que ele curava, e ela creu no poder dele, e por isso ela foi sarada. Amém? Então a fé, além da promessa, ela também tem como base o poder de Deus. Por exemplo, você tem uma enfermidade e você fica abalado por conta dessa enfermidade. Agora eu pergunto: Deus tem poder para curar essa enfermidade? Você já viu Deus fazendo isso outras vezes? A palavra dele afirma que ele pode fazer isso. Nós temos autoridade para pedir ou para declarar que as enfermidades saiam fora? Então agora eu vou agir com fé, baseado no poder de Deus. Então, baseado nessas duas coisas, querido, a nossa fé está fundamentada. Primeira, ele me prometeu. Segundo, ele é poderoso para fazer. Amém? Agora, a primeira promessa, a segunda já está embutida, porque se ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Amém? Então tem coisas que nós vamos caminhar na direção porque Deus disse, e tem coisas que nós vamos caminhar baseado naquilo que ele já fez e na força do seu poder. Vamos ao texto agora. Hebreus capítulo 11. Eu não vou ler a partir do versículo 1. O 1 nós já lemos.
Porque ele vai falar aqui de todos os grandes homens aqui da Bíblia, Abraão, Noé, grandes homens. Mas eu quero ler um pequeno trecho a partir do versículo 33. Efésios 11, 33. Hebreus, obrigado. Hebreus 11, 33. Melhor, 32, tá? Pra gente ir. Até o 31, ele vem falando de vários personagens e contando um pouquinho da experiência deles e como eles, pela fé, romperam em alguma coisa. Mas quando chega aqui no versículo 32, o autor, ele fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Olha só, ele está contando aqui, ele fala com paciência de alguns, só que chega uma hora com o autor aqui, que eu não quero afirmar quem é, né? A gente não tem a certeza. Olha, eu não tenho muito tempo para falar, até porque eu imagino que se ele fosse falar a lista, né, de personagens aí, talvez ia ficar muito extenso, mas ele fala, eu não tenho muito tempo. Poderia ter falado desses outros, mas aí o versículo 33, ele continua: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso, irmão, pela fé. Não é pela capacidade e nem pela força do seu braço, mas tudo baseado em duas coisas: promessas e no poder de Deus. Amém? Aí ele continua dizendo, no versículo 35: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Versículo 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Então, voltando aqui, o autor ele fala assim: eu poderia continuar detalhando, falando o nome deles, falando o que aconteceu, mas eu não tenho tempo para isso. Então ele faz um resumão de situações que esses homens, essas mulheres passaram, dizendo que eles venceram isso pela fé. Quando a gente lê alguns relatos, a gente pode até lembrar de algumas pessoas. Por exemplo, quando eu falo assim, pela fé conquistaram reinos. Quem que na Bíblia a gente lembra que pela fé conquistou reinos? Quem personagens? Davi conquistou reinos? Davi, por exemplo, conquistou reinos. Sabe que eu estava falando de Davi? Depois ele fala assim, fecharam a boca de leões. Quem que poderia ser? Daniel. Será que não poderia ser Paulo também? Paulo também diz que, né? Passou por isso, né? Quem mais aqui que a gente poderia dizer? Apagaram o poder do fogo. Quem que poderia ser?
Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não vai dizer quem são, mas todos esses, pela fé, passaram por isso. Agora, qual que é o ponto que eu queria compartilhar com vocês? Nós vivemos em tempo, irmão, que só tem fé aquele que vence. Aquele que está no auge, aquele que as coisas estão dando certo na vida dele, esse é um homem ou uma mulher de fé. Mas aquele que está sofrendo por alguma situação, que não está sendo favorecido, esse aí não tem fé. Ou a gente pode ir mais longe, está em pecado. O próprio Jesus, quando ele ministrava, né, homens chegaram para ele e questionaram sobre um certo enfermo, dizendo: ele sofreu disso porque ele pecou ou os pais deles pecou? Então a gente está acostumado a vir na igreja, ouvir pessoas que falam assim: Deus vai tirar você dessa, você precisa crer. Quando fala pra gente que a gente precisa crer, a gente pensa assim: cara, eu não estou crendo direito, ou eu não estou tendo fé o suficiente. E isso faz com que muitos de nós venhamos desanimar, porque a gente está vivendo no momento da nossa cultura, da nossa realidade religiosa no Brasil. Vou falar da gente aqui, que só é abençoado, só tem fé aquele que dá certas coisas na vida dele. Por isso que nesse texto eu queria falar das consequências da fé. A gente pode colher 3 frutos da fé. O primeiro fruto é doce. O segundo fruto é amargo. E o terceiro fruto é supremo. Amém? Às vezes, por conta da tua fé, você vai colher o fruto doce. Mas às vezes, por conta da tua fé, você vai colher um fruto amargo. Mas todos nós, pela fé, vamos colher um fruto supremo. Amém? Vamos ver isso no texto? O que seria um fruto doce? Que eu e você podemos viver, porque nós cremos nas promessas e no poder de Deus. Versículo 33 até o 35. Vamos ler de novo lá. Vamos ler com calma aqui. O que diz o versículo 33? Os que pela fé conquistaram reinos. Amém? Praticaram a justiça. Alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca do... Então pega isso para a tua vida. Aqui são 10 frutos doces. A gente não tem tempo de a gente entrar a fundo, mas só para a gente citar 10 frutos, consequências agradáveis, poderosas, que pela fé nós podemos viver. Qual que é o primeiro deles então? Conquistaram reinos. Aqui ele está falando de guerra. Ele está falando do reino de Deus. Porque o reino de Deus foi conquistado, né? O Senhor Jesus, ele plantou o reino aqui, e diz a palavra que nós conquistamos o reino de Deus à força, amém? Mas esse reino que ele está falando é de homens que lutaram em batalhas e eles avançaram em territórios. É como se nós pudéssemos aplicar que sim, pela fé, nós podemos conquistar territórios, amém? Esse território pode ser um território, algo físico, ou pode ser algo emocional, ou pode ser até algo espiritual. Quando nós viemos para este lugar como igreja, nós estabelecemos aqui o reino de Deus. Esse lugar agora é santo, amém? Você, em algum momento, talvez viveu dentro da sua casa coisas terríveis, onde o inimigo dominava, o inimigo cirandava dentro da tua casa, mas o reino de Deus foi estabelecido naquele lugar, amém? Às vezes você começa com um trabalho novo, irmão, você chega naquele lugar, é um lugar perturbado, consagrado
a demônios, um lugar pesado, um lugar que as coisas não vão, parece que é a inveja, a contenda, porque aquele lugar, ele está dominado. Mas pela fé, à medida com que nós vamos avançando, o Senhor vai nos dando poder para conquistar os territórios. Amém? E o inimigo, o que ele faz? Deus, ele nos dá promessas de lugares agradáveis, só que a gente desiste por conta dos desafios. Eu citei isso até, se não me engano, domingo passado. Deus deu a promessa de um lugar que emana leite e mel, mas por conta dos gigantes, muitos queriam desistir. Mas eu quero dizer para você, Deus dá a promessa e te dá a capacidade de você conquistar a tua promessa. É um fruto doce. Então é conquistar reinos, amém? Depois ele fala, praticaram a justiça. O que significa praticar a justiça? Ser justo, ser correto. Irmão, é fácil você ser justo e ser correto nos dias de hoje? É ou não é? Não tão fácil. Se você é empresário, e se você quiser fazer tudo certo, você vai ter dificuldade. Tem lugar, irmão, só funciona com suborno, só funciona com bajulação, só funciona com enganação. Imagina você, político crente. Imagina o que tem de podre ali no meio. Aí se levanta um filho de Deus para querer fazer as coisas certas. O que vai acontecer? Desafio? Mas pela fé, diz que esses homens foram praticar a justiça. Ele pode estar falando de juízes. Nós vemos hoje lá no acampamento jovens, Samuel ele foi um sacerdote, ele foi um juiz, ele governava sobre a nação, não tinha rei. E no final da sua vida ele chega diante do povo e fala assim: eu não aceitei suborno, não peguei nada de ninguém, e se tiver alguém aqui que prove que eu fiz isso, eu vou devolver tudo. E o povo olha para Samuel e fala: não, você foi justo, não pegou nada de ninguém. Então é possível você ser justo, querido. Você não precisa se corromper onde você está para receber o favor de Deus. Tenha fé que Ele vai abrir as portas. A tentação da gente fazer as coisas erradas, parece que quem faz errado parece dar mais certo. Não se corrompa, seja justo, seja fiel a Deus. Como diz a palavra, seja fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Amém? Não se corrompa, não tenta nada que não seja aquilo que seja correto. Pela fé nós podemos chegar lá. Você pode ser o menorzinho, mas Deus vai fazer que você seja visto por conta da tua fidelidade. Como ele disse para o profeta: eu te tirei de trás das malhadas, eu te tirei do pasto, te tirei lá daquele lugar que ninguém te via, mas eu te vi lá. E Deus está vendo o esforço que você está fazendo para fazer as coisas corretas. Irmão, eu já conversei com pessoas que vieram do tráfico, como é difícil, irmão. Ele viveu uma vida reta, correta, e vencer as tentações da vida fácil. Não é fácil, mas é possível, pela fé, amém? Aí ele diz ainda, alcançaram o cumprimento de promessas. Por que alcançaram o cumprimento de promessas? Porque creram nelas. Porque eles creram, não desista, se Deus prometeu, vai até o fim. Ele é poderoso para cumprir. Porque tem pessoas que desistem da promessa, automaticamente ela não vai se cumprir. Mas nós vamos até o fim pela fé, amém? Aí depois diz assim, fecharam a boca de leões. Irmão, eu fui na África, já andei com medo na savana lá. Porque tem um leão, aí eu estava pensando nisso. Então esse missionário está chamando para ir lá, está conversando, e eu estou pensando, porque é no meio da savana a igreja, tem hiena, tem leão, tem elefante, tem zebra, né? Aí eu fiquei pensando, inclusive algumas escolas, eles têm containers feitos de, sabe tipo container feito de lata? É muito quente, não é para eles estudarem dentro do container, mas eles estudam ao ar livre. Mas com o perigo, o risco de animais selvagens, eles correm para se abrigar dentro dos containers.
Mas não é desse leão aqui, você não vai encontrar leão. A não ser o leão do imposto aí que está brabo. Mas se eu pudesse aplicar essa palavra e associar um texto que diz que o diabo, ele anda como um leão, fugindo, buscando uma oportunidade para nos pegar, eu posso dizer que pela fé, a boca do leão será fechada. Porque ele não encontrará oportunidade na nossa vida para nos tirar do meio do rebanho do Senhor. Amém? Versículo 34. Apagaram o poder do fogo. E aqui eu quero declarar a mesma coisa. Continue crendo, irmão. Pode parecer que o negócio está difícil, mas o Senhor, Ele é poderoso para apagar o poder do fogo sobre as nossas vidas. Amém? E eu só quero citar cada um aqui, nem eu fazer isso. Escaparam do fio da espada. Aqui fala de livramento. Você crê que a tua casa vai receber livramento? A gente fica receoso, né? Agora, a gente está nessa fase, tem um Guilherme que vai para a faculdade agora, alguém vai começar a trabalhar, a gente fica assim, paz, nossa, mas será que sabe andar na rua sozinho, né? Será que fica, né? E lembrando que na nossa época, eu já estou falando aqui, quarentão, né? Quem mora nesse Amanda aqui há mais de 20 anos? Irmão, se você chegou aqui, pode considerar que Deus deu livramento para você, viu? Fácil, fácil. Não é não, gordão? Demais. Olha o que é de livramento. Quantas vezes. Aí a gente nem sabe. Quantas vezes você estava andando na rua, menina, mulher, e passou alguém mal intencionado dentro do carro e falou assim, essa tá facinho. Mas ali o Senhor não deixou que te tocasse, né? A pastora compartilha de uma história que quando ela era adolescente, não tinha eu para defendê-la ainda. Ela vinha do trabalho, da escola, ela descia tarde da noite do ônibus, e sempre vinha um rapaz junto, não é isso? E descia com ela nas ruas escuras, aí esse rapaz virava na rua e ela seguia. Tempos e tempos depois ela descobriu, o cara foi preso porque era estuprador. Você vê quantas vezes, né? A gente não sabe, mas o Senhor está aguardando. Creia. Não aborte as promessas de Deus por conta de medo. Creia que Ele está aguardando a tua casa. Às vezes Deus está colocando a oportunidade na tua mão, você está com medo. Vai para cima, irmão. Deus não prometeu? Vai para cima. E Ele é fiel para guardar. Amém? Então seja ousado. Isso aqui é tudo fruto doce. Delícia, gente. Gostou demais. Agora, da fraqueza tiraram força. Faz sentido para nós? Como que eles tiraram da fraqueza força? Pela fé. Pela fé. Você fala assim, só não funciona na academia. E às vezes eu estou na academia, aí eu falo assim, vai dar, pela fé, não vai. Você vai se machucar. Então quando você for malhar, não vai pela fé. Mas vai ter momento na sua vida que você não vai encontrar forças. De repente as coisas estão tudo bem, de repente você recebe aquela notícia assim, pô! Aí na hora você fala, não aguento. Eu não aguento. Mas aqui que pela fé, da fraqueza, eles tiraram forças. Então é nesse momento que você precisa crer que Deus tem promessa. E que Ele é poderoso para fazer. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que me chama a atenção aqui é que eles tornaram-se poderosos aonde? Na batalha. Vocês assistiram esses filmes de sessão da tarde? Que ela começa com um personagem que é muito medroso, simplão. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa na vida dele, ele tem que enfrentar um problema. Aí daqui a pouco ele está sendo perseguido pela máfia russa. Aí do nada, o cara que não sabia se defender na escola, ele extermina com os caras tatuados, fortão, não é? É tipo essa palavra aqui. Como é que diz o texto aqui?
tornaram-se poderosos na batalha. Então, às vezes a gente quer entrar em batalha com tudo garantido. É lógico que a palavra vai dizer, se você vai entrar em batalha contra alguém, avalie se você tem força para derrotar o exército dele. Se você não tiver, é melhor fazer um acordo. Amém? Então, marido, antes de você entrar numa com a sua esposa, você tem que ter noção, você tem condição de terminar o assunto. Se não, faz um acordo com ela. Vai lavar a louça, faz um negócio, entendeu? Nem entra. Agora, quando Deus te coloca numa batalha, não se limite pelo fato de você não ter força suficiente para enfrentar aquilo que vem pela frente. Porque durante a batalha o Senhor, Ele vai te dar força. E você sabe que é muito comum isso. Porque você já começou muitas coisas no Senhor, achando que você não tinha o suficiente para começar. Mas eu tenho aprendido muito, tenho pensado muito algo que diz assim, é melhor feito do que bem feito. É ou não é? É melhor feito do que? E a gente quer fazer tudo bem feito e não faz nada. Então, durante a batalha, o Senhor Ele vai nos aperfeiçoando e a gente vai sendo fortalecido. E 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Agora aqui fala de ressurreição. Alguém que estava morto e reviveu. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida. Alguém que pode estar morto espiritualmente hoje, mas o Senhor vai trazer vida sobre ele. Aqui fala de mulheres que tiveram os seus entes ressuscitados. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser parente, mas diz das mulheres, porque as mulheres são aquelas que têm mais fé do que os homens. As mulheres são insistentes, as mulheres são perseverantes. Então, mulher, se tem promessa de Deus, persevera, mesmo que esteja morto, viverá no nome de Jesus, amém? Então, isso é o tipo de coisa que muitas delas eu e você já vivemos, outras coisas nós vamos viver, e alegra o nosso coração saber que pela fé nós somos fortalecidos, amém? Agora, irmão, é hora do fruto amargo. Essas pessoas também têm fé. Versículo 35 aqui, a parte B. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha só, talvez esteja muito fora da nossa realidade, mas diz respeito de pessoas que foram presos, torturados e tinham a chance de ser o quê? Livres, mas provavelmente para isso teria que negar a sua fé, mas eles preferiram perseverar na fé e ser morto por uma ressurreição maior, por uma liberdade maior. Aqui diz respeito a pessoas, aos mártires, aqueles que são perseguidos pelo Evangelho. Talvez alguém que se converte lá no mundo muçulmano, lá na Coreia do Norte, e alguém que diante de uma arma fala, ó, você tem uma chance de você ser libertado, nega Cristo e viva. E a pessoa fala assim, eu prefiro morrer com Cristo e viver a eternidade na presença dele do que viver nessa vida sem ele. Não é a realidade de ninguém aqui, mas por muito menos nós temos negado o nosso Senhor. Por muito menos, por conta de relacionamentos, por conta de recursos, por conta de tantas coisas menores, nós podemos negar a nossa fé. Não faça isso. Você não ser bem-sucedido, porque você escolheu não se corromper, e mesmo que você tenha que viver com pouco, não significa que você é um fracassado. Você tem muita fé. E é preciso ter mais fé para rejeitar os manjares deste mundo, do que para viver abastadamente no meio dos ímpios. Sabia disso? Porque tem aquele que prospera no Senhor e tem que lidar com as tentações da prosperidade, e precisa ter fé e firmeza. Mas também tem aqueles que não prosperam
porque não quer negociar a sua salvação. Esses precisam de ainda mais fé. Sabe por quê? Porque além de ter que lidar com a dificuldade, tem que lidar com o julgamento daqueles que não conhecem a história dela. As pessoas podem olhar e julgar a sua situação, mas não sabem o quanto você abriu mão para viver a vontade de Deus. As pessoas não sabem que se você tivesse cedido, negado a tua fé, você estaria vivendo um relacionamento extraordinário, você estaria financeiramente melhor, você estaria dentro de um ministério, talvez sendo reconhecido, mas você preferiu que Deus fosse engrandecido e não você. Quem faz isso também tem fé. E aí ele continua dizendo assim, versículo 36. Outros enfrentaram o quê? Zombaria e açoite. Eles também têm fé. Você jovem que está lá na escola, vai para a faculdade, está no ensino médio, garotas vão dar em cima de você, garotos vão dar em cima de você, e não vão entender por que você não vai ceder, por que você não vai se prostituir, por que você não vai entrar em fornicação. Fala, por que você não faz isso? Porque eu amo a Deus, porque eu sou crente, porque eu sou fiel, porque o Senhor tem o melhor para mim. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão rir de você, vão chamar você de virgão, chamar você de antigo, de quadrado, que a vida está passando, você não está aproveitando. Quem suporta esse tipo de provação tem muita fé. Esses também são chamados heróis da fé. Uma vez a gente fez um curso, vamos lá para Curitiba fazer um curso de sexualidade. Tinha um jovem lá, lembra dele? Grandão, bonito. Aqueles negão meio desbotado, sabe? Não lembro? Bonito, alto. E todo mundo tinha um problema na área da sexualidade. E aí nas reuniões, falava, porque eu fiz isso, eu vivi aquilo outro, eu vivi aquele outro. Aí quando ele foi compartilhar, sabe qual era o problema dele? Porque desde a adolescência dele, ele era zoado na escola, porque ele nunca tinha se relacionado com alguém, porque ele estava se guardando para viver o melhor de Deus com a esposa que Deus ia dar para ele. E ele era traumatizado, achava que tinha um problema com ele, porque ele não conseguia ceder e ele não aceitava esse tipo de coisa. Para isso ele foi fazer um tratamento, porque ele se sentia errado. E lá ele descobriu que não tinha nada de errado com ele, mas ele era um herói da fé. E tem tanta gente que se relaciona e casa errado com medo de ficar solteiro. Não fica com medo de ficar solteiro não, tenha medo de ir para o inferno. Diz assim, açoites, né? Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Pega um coach, alguém que prega sobre prosperidade, dá esse texto para ele e fala assim, e esses caras aqui? Diz que eles andaram errantes, eram maltratados, viviam escondidos, perseguidos, mas eles estão na lista dos heróis da fé. Eu não estou dizendo que você precisa viver isso. E não estou dizendo também que toda a vida deles, eles viveram isso. Davi também por um tempo andou errante. Davi foi perseguido. Foi ou não foi? Davi fugiu, se escondeu. Mas Davi governou. Jesus foi traído. Jesus foi cuspido. Foi açoitado. Mas depois de tudo ele foi exaltado. Alguns de nós vamos passar pela dificuldade da vida e seremos exaltados nessa terra. E outros, queridos, aparentemente aos olhos humanos, vão terminar a sua vida de uma maneira insignificante, talvez até como fracassado. Mas diante do Senhor serão exaltados na eternidade. Então não se compare com ninguém. Não compare ninguém com ninguém. Porque cada um tem um chamado, cada um tem uma história, cada um Deus sabe o que faz. Alguns vão viver na promessa, outros vão viver no poder de Deus, mas todos pela fé, amém?
Então existe o fruto doce, existe o fruto amargo. Talvez nesse momento você está colhendo o fruto amargo da sua fé. Tenha fé. Talvez nesse momento você está se sentindo fraco. Tenha fé, porque da fraqueza você vai ter força. Talvez nesse momento você está sendo perseguido, mas diz que a perseguição eles suportaram e eles pela fé venceram também. Então é uma palavra muito fácil, porque ela é para todo mundo. É muito provável, muito difícil alguém não estar vivendo alguma coisa disso aqui. Mas como é que a gente supera isso? Pela fé. Agora o último para encerrar então, nós vamos participar da ceia. Qual que é o fruto supremo? Versículo 39. Parece um pouco, vai parecer um pouco contraditório esse texto, mas você vai entender que não. Todos esses quem? Esses aqui que ele não cita o nome, mas também aqueles que ele cita o nome, eles receberam bom testemunho. Por meio do quê? Irmão, até para bom testemunho você precisa de fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas como assim? Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha só, está dizendo que eles ainda não receberam isso é bom para quem? Porque Deus guardou a promessa deles e falou assim: espera que um dia o Ednei vai chegar. E quando liberar a promessa, eu vou liberar para geral. Que promessa é essa? Que promessa será que é essa? Vai lá no versículo 13. Volta aí no versículo 13. Hebreus 11, 13. Todos esses viveram e morreram sem receber o que tinha sido. O que tinha sido prometido que eles não receberam, gente? Será que é vida eterna? Olha o que diz o texto. Viram de longe e de longe o que? O saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Sabe o que está dizendo? Que pela fé, todos renunciaram este mundo, porque acreditava que existia um lugar melhor preparado para eles, uma pátria celestial. Cara, e por isso Deus se orgulha de ser chamado Deus deles. Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Irmão, tem pessoas, imagina alguém aqui, sai aqui. Vamos usar aqui o nosso irmão aqui, o Lucão. Só dá trabalho. Só dá trabalho. Aí o Lucão sai. Fala que você é da Multiforme não, irmão. Entendeu? Onde você é? Não, eu sou por aí, estou por aí. Mas por que se fala que é da Multishow? Vai queimando os filmes. Agora imagina você no seu trabalho, quando alguém está falando lá, aí você fala assim: não, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Aí aquela mesma pessoa, aí imagina Deus: não. Fala não. Agora esses aqui, diz que Deus tem orgulho de ser o Deus deles. Sabe? Aquela esposa orgulhosa: esse é meu marido, esse é meu filho, essa é minha patroa. Porque eles desejavam um lugar celestial. Deus preparou uma cidade. Se a nossa esperança está nessa terra, querido,
Você pode correr o risco de perder para tentar conquistar. Isso pode não valer a pena. E nós sabemos que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E às vezes as pessoas celebram como a sua maior conquista na vida uma casa, um ministério. Nós estamos orando para comprar esse lugar, irmão. Amém? Tem condição? Não. Tem promessa? Deus tem poder para fazer? Estamos aí. E quando isso acontecer, vai ser uma festa, irmão. Nós vamos celebrar, mas nunca de longe será a nossa maior conquista. Porque não se compara àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque se isso aqui é a nossa maior conquista, tem pessoas que não vão querer viver o que Deus tem para elas, porque elas vão estar presas a isso daqui. Que a conquista mais importante da sua vida não seja o que você está conquistando na terra. Não seja os tesouros da terra, amém? E eu vou ler aqui 2 textos e nós oramos. 1 João 2,24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se é que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos faz, a vida eterna. Cara, é promessa. Se Ele falou, vai acontecer. Ah, pastor, mas está dando tudo errado, olha como é que está o governo, olha o dólar, olha aquilo, outro lá. Ele falou, Ele prometeu, meu irmão. Talvez, irmão, você vai ser um abençoado financeiramente rico, você vai viver na abastança, e quando o Senhor te chamar, quando você subir, você não vai sentir falta nada do seu helicóptero, da sua banheira de hidromassagem, da sua casa nas Bahamas, você vai subir porque tem algo melhor. Mas talvez você esteja na condição, escondido, fugindo do andarilho, sendo açoitado, irmão. Mas também vai ser melhor ainda, porque você está indo para um lugar ainda melhor na presença dEle. Então eu preciso ter convicção da promessa e certeza de que Ele é poderoso para fazer isso. Marcos capítulo 10, versículo 28, os últimos versículos aqui para a gente orar. Aí, os discípulos aqui, conversando com Jesus, falando: Jesus, nós queremos, estamos contigo. Para onde ou para quem iremos, se só tu tem palavras de? Vamos até o fim, estamos juntos, misturados, Jesus. E aí Pedro fala assim, Marcos 10, 28. Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. Olha só. Tudo que você renunciou no mundo, Deus Ele pode te abençoar 100 vezes mais na presença dEle. Só que com perseguição, vai ser mais difícil para você. Com perseguição. Mas, na futura era, a vida eterna. E deixa eu te lembrar o propósito da gente se reunir aqui como igreja. Não é para você receber a tua bênção. É para você viver a eternidade na presença dEle. Porque em algum momento a tua bênção vai ficar. Em algum momento a traça vai comer. Mas aquilo que está reservado para os filhos de Deus, ninguém pode tocar. Você está entendendo por que nós estamos aqui? Eu oro, declaro, profetizo. Você entenda como você quiser, que você vai ser abençoado, bem sucedido. O Senhor vai te restituir tudo que foi roubado. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te abrir as portas. O Senhor vai fazer o que tem. Mas mesmo que isso não aconteça, o Senhor tem promessas.
da vida eterna para você. Então, igreja, não vamos negociar esses princípios. E mais do que não negociar, outras pessoas precisam saber disso. Outras pessoas precisam saber que tem promessa de Deus para a vida delas. Quantas pessoas você conhece, irmãos, que andam tristes, que andam desanimadas, porque não tem uma palavra de esperança, acha que a vida dela acabou, está a ponto de tirar a sua própria vida. Você fala assim, ei, tem promessa. E tem poder de Deus para fazê-la cumprir. Então nós precisamos sair a anunciar, a animar as pessoas, dizendo, tenha fé. Tem que ter conhecimento dessa palavra. Eu não tenho força, mas das forças o Senhor vai te renovar. Eu não sei quem tem, estou sendo perseguido, mas o Senhor Ele vai te fazer. Eu não sei de onde o Senhor tem. Tenha fé em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, amém? Então eu queria te convidar essa noite para ter fé. Vamos colocar de pé, vamos orar. A pastora me fez lembrar aqui, justo mesmo, pastora. Eu esqueci de colocar o nome do Kevin. Cadê o Kevin? Kevin. Questão do ministério ali também, do som, né? Aqui a gente fica com muita raiva dele. Ele corta nosso microfone, essas coisas aí. Aí vem sabota a gente esquece um pouquinho, né? Brincadeira. Deus vai te honrar, viu, Kevin? Perseguição, nos açoites, nas afrontas, tá bom? Deus vai te honrar, meu irmão. Amém? Nós vamos para a ceia. Eu queria te dar aí 1 minuto, né? Para você orar, para você falar com o Senhor. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que está a fé? Tem fé aí, gente? Você está colhendo fruto doce ou tá amargo o fruto aí? Nenhum de nós ainda recebeu o fruto supremo, amém? Nós ainda vamos desfrutar desse fruto delicioso da eternidade. E aí a gente poderia gastar um tempo aqui. E a gente vai fazer isso melhor quando a gente voltar aos estudos bíblicos, falar por que vale a pena morrer? Por que vale a pena a eternidade? O que tem de tão legal na eternidade? Para valer a pena. Irmão, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Vai valer a pena. Amém? Então a nossa vida aqui não se resume a casa, trabalho, a criar filho, não, irmão. A nossa vida repercute na eternidade. E eu quero que você esteja lá comigo, amém? Eu quero que os meus filhos estejam lá, eu quero que os seus filhos estejam lá. E que a gente possa desfrutar desse benefício tão maravilhoso que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. A primeira coisa, você precisa acessar essa salvação. É confiar que Ele é poderoso para te perdoar. Não queira ser um herói invencível. Só tem um, que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Esse chama-se Jesus Cristo. Todos os outros, todos nós, somos seres falhos. Nós somos seres de fases. Tem pessoas que uma semana está lá em cima, outra semana está lá embaixo. Tem pessoas que vivem 15 dias da vida, parece que ganhou na loteria. Os outros 15 dias, irmão, parece que o mundo está acabando. Tem gente que vive a fase do dia 5, do dia 10 e do dia 30. O seu humor está de acordo com o seu pagamento. Normal. Nós somos instáveis. Mas tenha fé. Nós queremos essa noite, na presença do Senhor, se alegrar pela oportunidade de estarmos à mesa dele. Mais uma oportunidade. De mais um dia, de mais um mês que começa. Se nós estamos aqui, porque ainda há promessas, ainda há propósito. Porque se Deus quisesse, já tinha nos recolhido, querido. Né? Dependente da sua idade. Viu, dona Rita? Tem propósito de Deus ainda. Talvez a dona Rita fale assim, mas eu não tenho mais força para servir. Eu tenho certeza, irmão. Se tivesse, a dona Rita ia estar aqui limpando, ela aqui está trabalhando, ela está ministrando, né? O coração dela serve o Senhor, ela foi o primeiro da casa dela e a família dela está sendo impactada. Aí talvez você fale, mas pastor, eu não tenho muita força para fazer muito mais. É porque Deus quer te ver as promessas ainda. Ele quer te fazer ver promessas, entendeu?
Talvez não é nem para fazer, só relaxa, descansa, mas o Senhor ainda vai te fazer ver promessas se cumprindo. E às vezes Deus mantém a gente em lugar só para a gente ver as promessas. Deixa Ele trabalhar. Então eu não sei se o fruto é doce, se o fruto é amargo. Feche os teus olhos. Tenha fé. Eu não sei o tamanho e a porção da fé que você precisa essa noite. Mas a Bíblia me ensina, se eu quiser fé, eu tenho que pedir para Ele.